Olá, caros internautas, estamos aqui para mais uma aula. Desta vez vamos fazer uma abordagem sobre a ocorrência de fitomoléstias ou doenças de planta, como nós conhecemos. Normalmente, quando um profissional se depara no campo com a ocorrência de uma fitomoléstia, de imediato vem em mente qual a primeira medida a aplicar para tentar solucionar o problema. E muitas vezes o imediatismo faz com que as medidas escolhidas venham para atingir a consequência e não a causa. Lembrar também que é preciso ter uma informação completa por parte do agricultor sobre o manejo dado à cultura no tocante aos aspectos hídricos, culturais, de solo e também fitossanitário, para que com isso as estratégias de manejo a serem recomendadas tenham por objetivo reduzir ao máximo a fonte de inóculo, bem como reduzir a taxa de progresso da doença. Normalmente, quando se vai trabalhar a diagnose de uma doença, é necessário a obtenção de informações e verificar nas condições de campo, primeiramente, a sintomatologia observada. Conduzindo o material para o laboratório, para uma diagnose completa e correta, faz-se o estudo da causa das doenças, a etiologia, procurando observar qual agente patogênico está a causar a fitomoléstia. Se um fungo, se um vírus, se uma bactéria, ou um nematóide, ou quiçá até uma doença abiótica. Enfim, conhecido todo o quadro sintomatológico, toda a etiologia, recomenda-se a aplicação de medidas de manejo integrado de doenças que tenham como objetivo tratar de reduzir ao máximo a fonte de inóculo, bem como também procurar reduzir a taxa de progresso da doença. A doença de planta, ela está intimamente relacionada a uma relação em que causa e efeito estão intimamente ligados para levar ao quadro sintomatológico que vai originar a doença. Os manejos relacionados à irrigação, à nutrição e o manejo, quando ele ocorre de forma inadequada, pode conduzir a um problema que não era esperado. Imagine você um cultivo de mamoeiro em que se utiliza a aspersão. Isso é um fator que vai beneficiar diretamente o fungo Aspergillus carica, causador da varíola. Então, simplesmente a mudança do sistema de irrigação vai proporcionar uma correção do problema que está a ocorrer. Então, normalmente a gente gosta de frisar que seria muito mais fácil caracterizar uma fitomoléstia a emitir sobre tal uma identificação precipitada. Nós temos que levar em conta em todo esse processo as questões relacionadas ao patógeno agressivo, ao ambiente favorável e ao hospedeiro e sua suscetibilidade, ocasionando a doença de planta. Então, isso é uma visão que nós temos que ter de todo o complexo nas condições de campo para poder fazer
uma avaliação melhor. É fundamental também a identificação de sinais e sintomas da doença. Então, sinais são aquelas estruturas do agente patogênico, como esporo, micélio de fungos, talos bacterianos, ovos e larvas de nematóides, né? Então isso é fundamental para que você venha a identificar, bem como também o quadro sintomatológico nas condições verificadas em campo, porque são informações fundamentais e necessárias para que se trabalhe corretamente a diagnose completa. Convém observar que no quadro da ocorrência de uma fitomoléstia, o ambiente tem uma grande influência na ocorrência de uma doença. A participação do ambiente faz se sentir diante de condições favoráveis, condições propiciatórias e condições predisponentes. De modo mais corriqueiro, essa denominação tem sido utilizada relacionada aos fatores ambientais que venham a favorecer direta ou indiretamente a ocorrência de uma fitomoléstia. Entende-se por condições favoráveis o conjunto de fatores que favorecem, de modo isolado, o agente patogênico, contribuindo para a sua sobrevivência ou para a fixação na área, mesmo em casos em que ele não esteja associado ao hospedeiro. Condições favoráveis constituem elementos de grande valia na determinação de uma fitomoléstia, porque eles, diante de tal situação, agentes patogênicos têm condição de elevar a sua porcentagem populacional. As condições propiciatórias, já com a doença ocorrendo, diz respeito à interação que ocorre entre patógeno e hospedeiro. O favorecimento é direcionado aos dois, e isso é muito importante, é fundamental. Veja, por exemplo, quando um plantio de maracujá está ocorrendo com deficiência hídrica e nutricional, a ocorrência da antracnose é bem significativa. Já fatores predisponentes são aqueles que tendem a influenciar o hospedeiro, de maneira a alterar o seu comportamento no que diz respeito à resistência ou suscetibilidade. A predisposição do hospedeiro é o resultado, isto é, a sensibilidade da planta à infecção monitorada e manejada pelas alterações nas condições ambientais. É muito importante que se reflita sobre essas condições, dada a importância do meio na ocorrência de uma fitomoléstia. Então, é fundamental que, em conhecendo situações favoráveis, propiciatórias ou predisponentes, possa-se anteceder aos fatos e evitar problemas de maior magnitude. O ambiente, normalmente, ele tem uma parcela altamente significativa, porque ele pode acelerar, ele pode suprimir, ele pode estabilizar ou pode reduzir a incidência de uma determinada doença. A cultura do cajueiro, normalmente no litoral
nordestino e em particular do estado do Ceará, dificilmente é atacada pelo oídio. Mas em condições de seca, como verificado nos últimos 3 anos, com umidades relativas abaixo de 60% e pouca precipitação e ainda de caráter irregular, a doença é altamente favorecida, tornando-se assim um surto epidemiológico de grande magnitude, ocasionando grandes prejuízos. Do ponto de vista didático, para uma melhor compreensão da doença, toda a história intimamente ligada a fitomoléstias foi dividida em período místico, período da predisposição, período etiológico, biotecnológico, fisiológico e ecológico. É importante salientar que o período místico, ainda nos dias de hoje, ele ocorre, né? Então a incidência de uma praga sobre uma planta é um mal que ocorre. O exemplo claro está na antracnose do cajueiro, que muitas vezes o homem do campo menciona como a ocorrência de raio, de queima de raio, né? A incidência do fungo Coletótrio glossporioide. Evoluindo para uma melhor compreensão, o período da predisposição já dá início às primeiras conotações da importância do ambiente na influência de uma determinada doença. Evoluindo nessa situação, o período etiológico já evoluiu de um modo significativo a partir do momento que houve a quebra de paradigma com relação à teoria da abiogênese, ou da geração espontânea, de que as coisas surgiam ao acaso. Depois, com a evolução da criação do microscópio, as descrições da ocorrência das primeiras doenças e da identificação do primeiro fungicida que se tem notícia, no caso a cauda bordaleza à base de sulfato de cobre. O período ecológico ele surge com uma ampliação da relação de interação entre patógeno, hospedeiro e ambiente, levando-se em consideração as questões ambientais e suas possíveis influências sobre a ocorrência de doenças de planta. Por exemplo, na antracnose do abacateiro, nós verificamos que as condições de umidade relativa em muito contribuem para a ocorrência dessa doença quando estão acima dos 80%. Normalmente, no período de pré-estação chuvosa, essas temperaturas se elevam. O mesmo pode se verificar em relação a doenças pós-colheitas, né? Então, os aspectos ecológicos, principalmente ligados à pós-colheita, influenciam grandemente e isso ocasiona perdas severas. Isso pode ser verificado desde o início da frutificação até a prateleira. E essas condições alteram significativamente o visual do produto. E partindo do princípio que as pessoas compram frutas e hortaliças de boa qualidade, quando elas estão atacadas por fungos, como é o caso da antracnose da mangueira, Coletótrio glossporioide, dificilmente vai se buscar alguma coisa nesse sentido. Outro exemplo também que nós temos diz respeito a mamoeiro, com a incidência de mancha anelar. Então, isso contribui sobremodo para ocasionar prejuízos ao agricultor, de tal modo que
é importante que se faça uma fase de observação e planejamento das medidas de manejo que vão ser aplicadas. É muito importante que tenha-se em mente quais as doenças que ocorrem na região, no local, verificar quais suas causas, se de atuação isolada ou conjuntamente, e ter uma visão clara das variáveis climáticas, das variáveis edáficas, que porventura possam desfavorecer o patógeno. Observar também a questão do comportamento no que diz respeito à resistência dos hospedeiros ou sua vulnerabilidade genética. Então, uma moderação da atividade também dos veículos de disseminação, como vento, água, chuva, orvalho, ferramentas, o próprio homem, e possíveis variações de caráter genético do patógeno que tendem a levar a efeitos negativos na medida que alteram a sua virulência. E, em último ponto, a interferência do homem, né? Porque nós sabemos que, apesar da labuta diária no campo, muitas vezes ele se torna um grande disseminador de doenças. Então, o que recomendamos para fechar esta aula é um conhecimento do todo, do sistema ou do agroecossistema, para que as medidas sejam adotadas. Bem, essa a nossa aula, as nossas fontes de consultas. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima aula.